Você já se pegou repetindo as mesmas rotinas, os mesmos pensamentos, os mesmos medos? Como se sua vida estivesse no modo automático. A maioria de nós vive assim. Mas existe uma pergunta, uma só, que pode mudar completamente o rumo da sua jornada espiritual. Em que você tem perseverado? É com essa provocação que Ana Teresa Camasmi nos convida a sair da anestesia emocional e espiritual que tem adoecido tantas almas. Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre os caminhos que escolhemos seguir, às vezes sem nem perceber. Será que você tem insistido no orgulho, na autopreservação, no medo, sem se dar conta? Ou tem escolhido perseverar no amor, na fé, na comunhão com o outro, na luz do Evangelho? Essa fala é forte. É um alerta. E talvez, um chamado. Então prepara o coração e assista até o fim. Se essa mensagem tocar você, como já tocou milhares, deixa seu comentário aqui. Compartilhe com alguém que esteja precisando de luz. Porque hoje pode ser o dia de começar uma nova escolha espiritual. Bom, então, muito obrigada pelo convite novamente. Nós vamos conversar sobre a perseverança, mas é interessante porque o tema da nossa conversa hoje é uma pergunta. Pergunta essa que Emmanuel fez no título de seu texto, no livro Vinha de Luz, capítulo 39. Em que perseveras? Para poder conversar sobre esse assunto da perseverança, e mais especificamente qual é a direção que a nossa perseverança se manifesta, eu quero convidá-los para um início um pouquinho sobre o livro Obras Póstumas. No texto que Kardec selecionou para nos esclarecer sobre esse momento de transição, chamado Regeneração da Humanidade. Nesse texto, Kardec esclarece com tanta calma que esse momento da nossa transição planetária é um momento em que estamos presenciando uma certa névoa. Estamos presenciando um momento de turbulência, de confusão e de pouca definição do que é o bem e o mal, porque eles estão habitando lugares comuns. E estamos também presenciando a chegada de gerações novas, ao mesmo tempo que estamos presenciando a partida de muitas. Então, ao contrário do que a nossa imaginação possa pensar, a transição planetária não é um dia que vai ter o fim do mundo, em que vai ter um grande cataclisma, separam-se os bons e os maus. Não é uma época que vão acontecer prodígios, milagres, coisas sensacionais, de modo que a gente perceba que estamos vivendo num mundo diferente. Não é algo que vai acontecer de repente, como se tivéssemos uma data final marcada e no dia seguinte nós já estamos vivendo um mundo de regeneração, que ainda é um mundo transitório para mundos mais felizes, porque no mundo de regeneração o mal ainda tem esse predomínio sobre o bem, mas só que numa densidade diferente e manifestação diferente. Mas muito mais do que isso, o que vamos presenciar, e nem é assistir, é participar, é da transformação moral de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A regeneração da humanidade é um processo, não é um acontecimento único. Não é uma data marcada no calendário. É um processo que nós já estamos vivendo há um bom tempo, não estamos no fim, nós estamos mais perto do começo do que do fim, mas já estamos bastante caminhados, em que se dá a transformação moral de um mundo a partir da transformação moral de seus habitantes, que somos nós. Então, esse momento nosso, que é um momento de grande tensão, é porque nós já não aguentamos mais a pressão que o mal traz para o nosso coração. Nós não estamos aguentando mais viver sem paz no coração.
Nós não estamos aguentando mais o egoísmo, o orgulho. Não estamos aguentando as consequências de viver de maneira apartada dos nossos irmãos. Nós não estamos aguentando mais viver num lugar sem confiar nos desígnios divinos. Então, esse incômodo que está acontecendo com todos nós, embora possa trazer ainda uma grande dose de sofrimento, é um bom sinal no sentido de que é um estado diferente da situação de indiferença moral que tantas vezes caracterizou os nossos corações e as nossas maneiras de viver. Então, já fomos muito mais sintônicos ao mal e produtores do mal do que podemos imaginar. E hoje, o que a gente experiencia de mal-estar já foram lugares de nossas almas que a gente sentia muito prazer. Então, nós estamos transitando de um grande apego moral ao que nos era completamente habitual e vicioso, para alcançarmos um tamanho tal de desconforto que nos auxilie ao desapego dessas más paixões. Então, quando os espíritos falam da nossa tendência ao arrastamento das más paixões, é porque eles estão esclarecendo para nós esse estado de alma que nos é tão essencial, tão conhecido, de que o mal, para nós, não era um mal. Pelo contrário, nos parecia um bem. Então, no sentido de processo, no sentido... Bom, minha gente, me perdoem, eu não sei o que aconteceu, mas estou aqui de volta. Então, vou tentar continuar de onde eu parei, né? Para a gente poder continuar aqui. Eu estava contando para vocês que nós estamos num momento de transição planetária, e a partir desse momento de transição planetária, é importante a gente olhar isso como um processo, não como uma foto, não como um instante, entender que a transição planetária se dá através do progresso individual que compõe o progresso coletivo. Então, o desenvolvimento de um mundo, a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração se dá através do crescimento e do desenvolvimento dos habitantes desse mundo que nós pertencemos e fazemos parte. Esse raciocínio de que é o progresso individual que leva ao coletivo, o quanto estão interligados o processo individual e coletivo, eu vou me referir à questão 132 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos respondem para nós com tanta clareza que o nosso processo evolutivo, ele se dá exatamente assim. À medida em que o homem se adianta, ele colabora para o adiantamento do mundo ao qual ele participa. Por isso que em cada mundo que ele vai habitar, ele se reveste vamos dizer assim, da roupa ou da condição essencial que esse mundo tem para ele poder participar do mundo. Então, nas palavras dos Espíritos aqui, olha só, para executar a parte que lhe toca na obra da criação, o Espírito toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir as ordens de Deus. Então, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Significa, então, gente, que o Espiritismo está contando para a gente que nós não somos vítimas do mal. Não somos vítimas do mundo que a gente habita. Não somos vítimas de um mundo de provas e expiações. Então, quando a gente está na nossa lida cotidiana, na convivência com as pessoas, e começam a dizer, esse mundo não tem jeito, né? Esse país não tem jeito, nada que dá certo. Quando começam essas conversas de desânimo, esse discurso, a ideologia dele, ou se a gente pudesse dizer assim, o fundamento dele, é como se eu não tivesse nada a ver com esse mundo que eu participo. Se o mundo se encontra dessa maneira, qual a parte que me toca para o mundo se configurar desse modo? Não é para nos sentirmos culpados, mas para a gente compreender que a gente não é vítima do mundo. Se nós habitamos mundos correlatos ao nosso adiantamento, e está em nós a condição de podermos colaborar para esse adiantamento,
Se o mundo se mostra desta maneira, como ele se mostra, moralmente falando, que eu estou me referindo aqui, é hora de eu poder olhar como é que eu contribuo. Como eu tenho contribuído para que as nossas vidas, para que a maneira da gente viver nesse mundo se configure como tal. Então, para o Espiritismo, não tem vítimas mesmo, porque nós somos colaboradores, construtores, arquitetos do nosso destino no mundo ao qual a gente participa e habita. Então, é para a gente ir perdendo aquela ideia meio infantil, como se os mundos fossem lugares parados que espera a gente habitar. Não, nós construímos mundo, sempre. É um processo ininterrupto. O processo de transformação moral, o processo de desenvolvimento moral, ele é contínuo e ininterrupto. A criação de Deus não para, né? Nós estamos num processo que não tem fim, é eterno, né? Então, voltando lá, então, para o nosso texto da regeneração da humanidade, por que é tão importante a gente ter voltado à questão 132? Para a gente poder ver a relação entre homem e mundo. Nós não podemos compreender homem e mundo como coisas separadas. O nosso progresso, o tamanho do nosso progresso, a dimensão do nosso progresso, tem tudo a ver com as nossas experiências nos mundos aos quais a gente habita. Então, pensando nisso, voltando lá para Obras Póstumas, quando Kardec separa lá no texto Regeneração da Humanidade, tem um item importante lá, dizendo que, nesse momento, como é que a humanidade se encontra? Com duas características muito fortes, ao qual o Espiritismo tem a possibilidade de ajudar, de auxiliar na mudança desses pontos de vista. Então, tem duas características importantes de um mundo como o nosso que está em transição. É a incredulidade e o fanatismo. Incredulidade é essa que a gente escuta falar. Esse mundo não tem jeito, não adianta, não tem nada que a gente possa fazer. E começamos a achar que o mal resolve o mal, e ficamos nesse lugar muito infantil de impotência. De novo, questão 132, como se eu não tivesse nada a ver com o mundo que eu habito, né? Então, diz esse texto aqui, que Kardec selecionou, né? Revolta contra Deus, negação da providência, negação de qualquer poder acima da humanidade. Então, a gente faz de conta que Deus não existe e achamos que o poder está todo no homem. Nesse lugar de incredulidade, a gente sente total desamparo e muita desproteção. Então, esse posicionamento de incredulidade, que Obras Póstumas está explicitando para a gente, nos faz muito mal porque acentua o orgulho e o egoísmo, acentua a autossuficiência, acentua um estado de que, se eu quiser, tudo está sob o meu controle, né? Aumenta as nossas sensações de impotência quando as coisas não dão certo. Então, essa incredulidade que está descrita nesse texto é uma boa explicação, é uma boa explicitação do estado que nós nos encontramos nesse momento, principalmente nessas vésperas de eleições que nós nos encontramos. Tanto a incredulidade quanto o seu oposto, que é o fanatismo, né? A gente está nessas duas pontas opostas. Eu queria dizer mais uma coisa, isso é muito próprio de um mundo de prova e expiação e transição. Porque como a gente está saindo dessa confusão, o bem e o mal são muito confusos para nós tendemos a ocupar lugares opostos. Então, a gente vai adotando posições muito polarizadas, né? Isso é muito próprio de quando a gente ainda está ensaiando, aprendendo a justa medida das coisas. A gente sai de um extremo oposto e pula para a oposição imediatamente contrária, com dificuldade de encontrar o equilíbrio das coisas. Então, a gente fica na incredulidade e no fanatismo. No fanatismo, onde eu localizaria o fanatismo, é o nosso apego à vida material. Nós somos fanáticos pela vida material. Somos fanáticos por ideias materialistas, né? O que acontece ali no fanatismo? A gente fica à mercê de paixões degradantes. E aí, na questão 908 do Livro dos Espíritos,
os espíritos nos esclarecem sobre as paixões. As paixões em si, elas são neutras. E elas são motores das nossas ações. O problema é quando a gente se sente atraído e apaixonado e fanático por paixões degradantes. Então, nós estamos totalmente, vamos dizer assim, encantados pela cólera, pela violência. Então, são paixões degradantes, que são paixões que nos levam para atitudes antifraternais, que nos afastam dos nossos irmãos. E se nos afastam dos nossos irmãos, é claro, estamos profundamente afastados das leis divinas. Então, no fanatismo, nós ficamos muito infantilizados. Acreditamos em verdades absolutas, temos dificuldade de diálogo, não aguentamos questionamentos profundos. Em síntese, no fanatismo, falta raciocínio, falta reflexão, falta contemplação, meditação, pensamento. Né? Então, se na incredulidade nós estamos com o nosso coração profundamente ferido, porque a gente sente muito desamparo, no fanatismo nós encontramos a nossa razão completamente cega. O Espiritismo responde a essas duas pontas através da fé raciocinada. Então, é a fé raciocinada para a gente colocar o nosso coração à luz de reflexões profundas sobre as vidas sucessivas, com a fé no futuro, que propicia consciência tranquila, é que a gente vai poder olhar para o que nos está acontecendo, entendendo que nós estamos num grande processo de amadurecimento espiritual. Então, nós podemos olhar para o que está nos acontecendo, o que está acontecendo no nosso país, no que está acontecendo no mundo, mesmo as guerras tão difíceis que estão acontecendo, entendendo que nós estamos saindo, e isso é uma luta, é uma tensão, do grande materialismo a que nós estamos aprisionados. Então, nós estamos num processo gradual de amadurecimento. É preciso perseverança para a gente conseguir trilhar esse caminho. Se a gente quiser resultados imediatos, não vamos alcançar grande coisa. É momento, ao contrário, agora é o momento de podermos trilhar com mais cautela nesses caminhos em que o mal e o bem estão muito parecidos para nós. De forma que há momentos que nós temos questões profundas de fundo ético-moral. Então, começam a surgir aqui, graças a Deus que surgem, nas nossas ações cotidianas, uma dúvida sobre como devemos proceder. Será que eu devo tomar esse caminho ou esse caminho? O que antes para nós claramente já estava definido, que bom é o caminho em que eu me dou bem, bom é um caminho que eu recebo privilégios, bom é o caminho em que eu conquisto bens materiais, bom é o caminho em que eu acho que eu mereço, o que acontece com o outro, aí é do outro, não tem nada a ver com isso. Nós estamos saindo desse estado de indiferença. Porque esse estado de indiferença também é uma ilusão. É uma ilusão achar que só eu conquistar o bem, que só eu usufruir as coisas boas da vida me faz feliz. Pode até te fazer bem temporariamente, mas feliz não faz. É muito difícil, quase impossível ser feliz, comer quando alguém não come do seu prato. É impossível ser feliz, conquistar vantagem na vida à custa do mal-estar dos meus irmãos. É muito delituoso, vamos dizer, né? Eu achar que não tem consequência as ações lesivas que eu possa causar aos meus irmãos. Enquanto houver alguém ferido pelas minhas mãos, certamente em algum lugar da minha alma eu me igualo àquele mal-estar e eu não consigo progredir. Pode ter um progresso aparente, pode até ter uma prosperidade aparente, mas ela não se sustenta. Então, é para a gente parar de se enganar que é possível agir sem consequência. Todas as ações humanas têm consequência. Todas as ações humanas estão sob a égide de Deus. E a lei de Deus é essa.
Todas as ações têm seus efeitos, incidem sobre nós e sobre os outros. Tanto as ações difíceis quanto as ações maravilhosas. Que maravilha estar diante de um espírito que se ilumina, onde quer que ele vá, ilumina a todos. Assim também, os espíritos que estão empatizados, afinados com ações degradantes, onde quer que ele vá, ele também contamina e degrada os ambientes aos quais convive. Por isso, então, repito, a questão 132 é bastante clara para nos mostrar que não existe a possibilidade da gente habitar o mundo sem estar afinado essencialmente à qualidade e característica desse mundo. O mundo é constituído por nós. Nós somos o mundo. Não há como separar. Então, se estamos diante de espíritos celestes, esses espíritos celestes felizes, eles habitam mundos celestes felizes. Tanto quanto nós, que estamos no nível de provas e expiações, que necessitamos das provas e expiações para amadurecer, nós só temos condições de habitar mundos que tenham essas características, porque nós não aguentaríamos habitar mundos mais evoluídos. Não conseguimos sustentar presença. Então a gente precisa compreender que isso é amor de Deus, que cada um tem um lugar no universo. O universo tem lugar para todos nós. E esse lugar corresponde ao esforço de crescimento que cada um faz. Então, nessa questão 132, tem um detalhe muito importante, que fala que o que caracteriza o nosso mundo aqui, que tipo de circunstâncias irão nos acometer são expiações, provas e missão. Então, nós vamos estar nessas 3 dimensões simultâneas na nossa encarnação. Todos nós vamos estar passando por expiações, provas e missão também. Atenção para esse termo missão, que a gente costuma dar um tom muito especial para a missão, porque a gente pensa em espíritos missionários. Isso é um grau de adiantamento quanto às missões, nós também vamos alcançar lá. Mas não existe só esse grau de cumprimento de missão, tem um grau menor. Por exemplo, Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. Os espíritos dizem que sim, a paternidade é uma missão. Então, a maternidade é uma missão. Então, veja, missão tem a ver com tarefa, encargo. Então, olha, nós temos 3 eixos na nossa encarnação. Nós vamos estar em alguma área da nossa vida fazendo ajustes e estamos num processo de cura de lesões que causamos a nós outros, a nós e aos outros. Isso diz respeito às nossas experiências passadas. Estaremos também envolvidos em provas, ou seja, desafios para que possamos adquirir novos valores para as nossas almas. Isso diz respeito às nossas ações aqui no presente. Então, as provas, elas não estão presentes na nossa vida para que possamos resgatar. As provas estão presentes na nossa vida para que a gente possa dar passos de crescimento. E elas vão aumentando de graus de dificuldade para que possamos conquistar mais densidade moral nas nossas almas. E as missões? São as nossas tarefas que a gente se encarrega e se compromete para podermos contribuir com o mundo que nos cerca. Então, isso diz respeito ao nosso futuro, à marca que a gente vai deixar no mundo de quem fomos nós enquanto reencarnamos aqui. Somos os luzeiros do caminho, como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala que nós somos luzeiros do caminho. Então, para a gente poder ser luzeiro no caminho, nós precisamos acender luz própria. Há uma época na vida da gente que a gente se ilumina com a luz dos outros. Mas à medida em que a gente vai adquirindo valor moral, a gente começa a concorrer com o auxílio da construção, da iluminação dos espaços e lugares onde quer que a gente vai conviver. Então, a nossa encarnação, ela se dá com presente, passado e futuro entrelaçado. Nós estamos todos os dias, nas nossas circunstâncias cotidianas, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá, lidando com questões nossas do passado, adquirindo valores no presente,
através dos desafios, das dificuldades que a gente for enfrentando todos os dias, e estamos, ao mesmo tempo, já plantando o nosso futuro, dando conta da missão que a gente se colocou para poder cumprir aqui, junto com todas as pessoas com as quais a gente convive. Então, isso é uma questão de fé, né, minha gente? Isso é uma questão de fé. E para poder acentuar essa perspectiva do quanto a gente precisa fazer isso com fé, eu trouxe aqui as palavras de Emmanuel no livro O Consolador, que a pergunta é: se pode definir o que é ter fé, então, já que é para a gente sair da incredulidade, que é a falta de fé, e sair também do seu oposto, que é o fanatismo, que é uma fé cega. Para a gente não habitar a ausência de fé, nem a fé cega, a gente precisa construir a fé raciocinada. Vamos a ela? Diz então Emmanuel: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que se ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Olha só. Então, fé não é crer. Fé é um outro tipo de relação. Ó, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. Fé é o que faz o coração repousar numa energia constante de realização divina. É sair do eu creio e afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Olha a fé raciocinada, que beleza. Então, não dá para a gente pensar em fé que não haja união da razão com o sentimento. Estão lembrados lá no capítulo 9 do Evangelho sobre a obediência e a resignação? Consentimento da razão e do coração, a gente precisa dos dois eixos. E aí, então, continua Emmanuel aqui finalizando. Traduzindo, a fé exprime a confiança. Então, acho que a gente pode ficar com esse termo emanuelino aqui. Fé é confiança, não é crença. Crença a gente pode ir lá para o fanatismo, uma crença cega. Ou estabelecer a fé, circunscrever a fé apenas a uma crença religiosa, e não é isso. Então, quando a gente fala fé em Deus, fé em si mesmo, fé na humanidade, fé na vida, nós estamos falando de confiança. Significa que nós vamos estar ali, mesmo que os resultados que a gente gostaria que fossem não estejam presentes, mesmo que não tenham garantias, porque fé não trabalha com garantia, né? Certeza é uma coisa, fé é uma outra dimensão da nossa alma. É quando a gente tem um estado de entrega. Entrega raciocinada é quando a gente compreende, mas compreende desde o coração, que tudo que está nos acontecendo faz parte de um grande projeto divino. Então, nada está acontecendo conosco com a finalidade de nos destruir. Pelo contrário, tudo que nos acontece tem a finalidade de construir o nosso progresso, para que a gente possa se libertar desse sofrimento que tanto nos caracteriza a marcha evolutiva nesse estágio que a gente está. Agora, é importante a gente entender que já habitamos mundos mais difíceis, com muito mais precariedade moral. Nós estamos vindo de um predomínio do mal em que sequer sentíamos esse incômodo que sentimos hoje. Então, de uma certa maneira, é para a gente bem dizer esse incômodo que está presente nos nossos cotidianos, né, atuais. Bem dizer não é aplaudir, bem dizer no sentido: ora, se eu já estou estranhando o mal, é porque eu já estou ansiando pelo bem, é porque eu já vislumbro o que é o bem, porque eu já começo a perceber que o bem faz parte da essência que sou eu, filho de Deus, que sou. Aí, gente, para falar de fé, que é algo que não é só pensado, é pensado, sentido, fé precisa de manifestação. E essa manifestação se dá através da caridade, sabe? E é por isso que Kardec repete com todas as letras: fora da caridade não há salvação. Porque lá no capítulo 14 do Evangelho, lá quando Kardec separa aqueles textos sobre a ingratidão dos filhos, os espíritos esclarecem lá. Como é que a gente pode exercer a caridade com a cólera no coração? Como é que a gente pode exercer a caridade
com o nosso coração violento. A caridade vai ser uma caridade violenta. A caridade vai ser uma caridade encolerizada, né? Aquela caridade impaciente, irritada. Aí, então, eu recorro à caridade não material, né? A caridade de cunho moral, a caridade que fala da nossa alma, do nosso modo de ser. O quanto que silenciar a cólera do coração é um trabalho de caridade para conosco mesmos. O quanto que não tomar para a gente, de modo pessoal, as agressões alheias é um ato de caridade também. Então, fora da caridade não há salvação, gente, porque para que a gente possa exercer a caridade, precisamos fazer um trabalho de pacificação das nossas emoções, de educação das nossas emoções desalinhadas, de educação das nossas paixões degradantes. Então, essas características que Obras Póstumas está, né, que Kardec está separando para a gente, que é da incredulidade do fanatismo, a gente, para poder exercer a caridade, a gente vai, aos poucos, no que a gente exerce a caridade, a gente vai dominando, trabalhando, lapidando, transformando esses estados da nossa alma. Então, a caridade é a saída dessas pontas do fanatismo e da incredulidade. Se na incredulidade a gente está lá negando um poder divino, negando qualquer assistência para além dos meus olhos, e se no fanatismo eu estou lá no apego da vida material, fanático na vida material, fanático nos valores materiais, adormecidos nas paixões degradantes, eu preciso da caridade para poder sair desse ensimesmamento e podermos olhar para o lado de fora, e podermos olhar para o todo que nos circunda, para esse mundo ao qual eu sou participante. Nós não somos mesmo, né, de modo algum, vítimas do nosso mundo. Agora sim, podemos falar de perseverança. Tudo isso que eu falei para vocês é para a gente conversar sobre a perseverança. Porque a pergunta de Emmanuel é: em que você persevera na sua vida? Aonde está a sua energia de vida? Porque a gente pode viver a vida de modo automático, né? Acorda, trabalha, paga conta, almoça, janta, volta para a cama, dorme, acorda, né? Podemos ter uma vida automática como se nós tivéssemos apenas que checar uma lista de procedimentos para a gente poder viver. Nós precisamos poder fazer a nossa vida ter significado. Porque uma vida vivida de tarefas sequenciais, ela é apenas uma ocupação, né? Muitas pessoas vivem assim, apenas dando conta dos dias, apenas esperando o sábado e domingo chegar, ou esperando as férias chegarem, esperando o final do ano chegar, o Natal chegar, esperando as datas chegarem, né? Sem se darem conta que a vida que nos acontece é a vida que a gente constrói. Nós somos obreiros da nossa liberdade. O livre-arbítrio que nos caracteriza a marcha, ele aumenta à medida em que a gente amadurece. Quanto mais vamos amadurecendo, é como se nós tivéssemos um alargamento de visão tal que a gente enxerga a vida de outros pontos de vista, temos mais liberdade de fazer escolhas melhores. Então, nós, para sairmos desse automatismo na vida, quando a vida é só circunscrita à vida material, né? Uma vida, aspas aqui, fanática, uma vida restrita apenas às consequências materiais, é uma vida empobrecida e sem sentido. Então, o caráter sagrado da existência, ele precisa se afastar dessas duas pontas. Para que a gente possa entrar em conexão com o caráter sagrado de existir, nós já até estamos terminando o Setembro Amarelo, né? Estamos no dia 29, em que a gente está falando tanto de valorização da vida. Só existe a possibilidade da gente valorizar a vida que nos foi dada como tal, se a gente alcança essa dimensão religiosa, sagrada, de conexão com ela. E só podemos nos encontrar com esse eixo da vida se a gente entender que a vida é muito mais do que pagar boletos, né? Do que adquirir bens materiais. Bens materiais são bons, mas eles são apenas
veículos para que a gente possa amadurecer e transformar nossas almas. Então, quando eu fico olhando para mim e perguntando para mim se eu sou uma pessoa bem-sucedida ou não, utilizando esse tipo de parâmetro, eu estou muito afastado de mim. Porque eu só posso compreender que uma vida tem valor não pela régua da materialidade. Eu preciso compreender que a vida vale a pena quando eu entendo que a minha vida só eu posso cumpri-la. Se eu desencarnar, ninguém pode viver minha vida no meu lugar. Não tem a possibilidade de transferir a nossa vida para outro. Se você não vive a sua vida fica sem ser vivida. Então, a vida se torna significativa quando a gente se torna consciente do caráter espiritual que a vida tem. Então, quando Emmanuel pergunta para nós em que perseveras, ele está perguntando que valores estruturam a sua vida. Porque dependendo de que valores você estrutura a sua vida, é aonde você vai se dedicar a viver. Então, para poder falar sobre a perseverança, ele tomou um trechinho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, em que é descrito assim: e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, olha onde perseveravam os cristãos. Olha só. Na doutrina, ou seja, no Evangelho de Jesus, os valores morais da vida, na comunhão, ou seja, no laço fraterno entre eles, na união, no partir do pão, né? Que nós podemos pensar em pão espiritual, né? Então, na partilha, na convivência dos valores espirituais, na divulgação do Evangelho. Porque quando a gente descobre uma coisa boa para nós, é impossível a gente não querer compartilhar. Porque quando a gente come desse pão que nos alimenta a vida, que nos faz ter um olhar diferente para a experiência, que faz com que se renove as experiências da nossa vida, que a gente tenha esperança para viver, como não compartilhar com os meus entes amados isso? Então, companheiro é aquele que parte o pão junto com o outro, pão material, pão divino. Então, que haja santa ceia para todos nós, né? Todo dia. O partir do pão é eu ter o prazer de compartilhar com os meus irmãos as descobertas espirituais que têm me feito dar passos na vida. Por exemplo, quando a gente fica pensando assim, poxa vida, mas toda vez que a gente briga, só eu que vou lá conciliar e tal. E a pergunta que eu faço é, por que não você? Se você já tem um pouco mais de abertura, um pouco mais de entendimento, por que não você? Se você já conhece desse pão, por que não partilhar? Então, sejamos nós o pacificador da hora, aquele que traz a palavra diferente, que traz uma reflexão diferente, aquele que não contribui para que haja dissensões, violências, injúrias, sarcasmo, ironia, deboches. É assim que a gente vai mudando a paisagem da violência na Terra. É quando a gente vai tendo atitudes pacíficas ali no miudinho. Porque, gente, é no miudinho que a gente se magoa, se machuca, se fere e se lesiona. Né? É quando falta diálogo, é quando falta compreensão, é quando falta elogio, é quando falta reconhecimento do valor do outro. Então, quando a gente se recusa a partilhar o pão que Jesus multiplicou com tanta graça, a gente está se afastando da égide, a gente está se afastando de continuar se alimentando do pão divino. Cada vez que a gente recusa a partilha do nosso pão com o nosso irmão, nós estamos recusando a multiplicação, percebe? A gente acha que quando a gente parte o pão, a gente vai ficar com menos. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus entendeu que quando nós... Entendeu? Não, desculpa. Jesus nos explicou, vivendo conosco, que quando a gente se dedica, se abre para partir o pão com o irmão, ele se multiplica. E sacia a fome de cada um de nós, a ponto de sobrar.
Então, quando Jesus diz assim, dê-me o que tens, me dá o que você tem, isso significa, com Jesus, todo pouco fica muito. Então, quando a gente vai entendendo que partilhar multiplica, a gente começa a entender qual é o caminho para a gente sair do egoísmo. É o partilhar. Por isso que fora da caridade não há salvação. É no partilhar. É no confiar na partilha que a gente vai saindo da incredulidade e do fanatismo. Isso é fé raciocinada, gente. Porque a gente tem um entendimento tão infantil que se eu dividir eu vou ficar sem. Então, por isso que quando a farinha é pouca, meu pirão é primeiro, porque eu não quero passar fome. Agora, se outro passa fome, não tem nada a ver com isso. Esse pensamento é contrário às leis divinas, totalmente antifraterno, totalmente anticristão. Porque o ensinamento cristão é oposto a isso. Quanto mais eu me abro para partilhar, mais se multiplica para mim e para os outros. E o último item, além da partilha do pão, são as orações. Então, bonito esse eixo, né? Onde é que a gente deve perseverar? Aonde a gente deve perseverar? No Evangelho? Na partilha desse Evangelho, na convivência? Na comunhão entre nós? Então, significa que, em nome do Evangelho, que não hajam dissensões entre nós na casa espírita. Que, em nome do Evangelho, não haja dissensões entre nós na nossa família. Porque isso seria contrário justamente ao que o Evangelho nos instrui. Então, eu tenho a impressão que essa frase aqui da perseverança está falando da relação indissociável dos eixos da onde a gente deve perseverar. Então, perseverar no Evangelho, na comunhão entre nós, na partilha do pão e na oração. Então, me parece que se te tirar qualquer um desses 4 itens, a nossa perseverança fica frágil. E fica difícil prosseguirmos nesse momento da luta da luz e da sombra, que é um momento de transição que o nosso planeta, né, o nosso mundo de provas e expiações está experienciando. Nós estamos passando uma grande névoa que, para a gente poder chegar até o final desse túnel, para a gente poder chegar do lado de lá, crescidos, fortalecidos, modificados e transformados, como Deus projetou para nós, nós precisamos passar por esse trecho munidos de perseverança. E perseverança em quê? Podemos escolher, ao modo de mundos mais atrasados, perseverar nos valores materiais, perseverar no fanatismo, perseverar na incredulidade e ficarmos adormecidos no sofrimento. Mas podemos agora, a partir deste momento, a partir da consciência, com Jesus no nosso coração, né? Com certeza a nossa bússola, nosso leme, a gente poder perseverar naquilo que nos engrandece, naquilo que nos fortalece. E então, para poder fechar aqui a nossa conversa, que já estamos aqui adiantados, atrasados até, eu quero ler as palavras de Emmanuel nesse capítulo 39 do livro Vinha de Luz, em que ele diz assim: as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não muda. A providência divina é invariável em todos os tempos. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. É isso, meus amigos. E perdoem aí a falta de conexão. Espero que tenha sido útil para todos. Talvez essa seja a hora de mudar. Não é mudar tudo de uma vez. É mudar o foco, a energia, a direção. Perseverar no caminho espiritual é mais do que seguir um conjunto de crenças. É um estado de alma. Ana Teresa nos lembrou que perseverar é manter firme o olhar no que nos transforma, no que nos aproxima de Deus. Porque no automático, a gente só sobrevive. Mas com fé, partilha, comunhão e oração, a gente começa a viver de verdade. O mundo está difícil, sim. Mas é exatamente por isso que a sua perseverança na luz importa tanto agora.
Cada alma que escolhe perseverar no bem, puxa outras para a regeneração. Cada gesto de fé, de amor, de entrega, ilumina a estrada de alguém que já estava quase parando. Então, se essa mensagem tocou você, compartilhe com quem precisa. E escreve aqui nos comentários. Em que você vai perseverar a partir de hoje? Se inscreve, ativa o sininho e caminha com a gente nessa jornada de transformação. A sua luz pode ser o início da luz de muitos.